Daí eu queria entrar um pouquinho na especificidade de Brasil, tá? Não, de tranquilo. empresas, tá? Não, tranquilo. Olha só, um efeito, eu vou global e Brasil. Lá fora, o juro alto veio para ficar. Para ficar. Porque movimentos, já antes das tarifas, famosas tarifas do Trump, com um processo de reshoring, né, de renacionalização de determinadas empresas, é mais caro mesmo você fabricar um bem nos Estados Unidos, na Europa, do que na China. Vai ser mais caro. Não tem como. Então, o juro alto veio para ficar. Eu não sei qual o nível ainda, eu acho que não tem essa competência macroeconômica para... Mas a gente pode especular. O juro neutro americano. Então, o juro ali, o bond americano está na faixa de 4,3. Se você olhar a média histórica do juro, a gente olha isso todo dia para calcular a taxa de desconto, é por aí. Então, de 4%. 3,5%, 4%. É um juro alto. Que é um juro alto long term. Isso coloca o juro Brasil aqui patamar. Por quê? Por quê? Porque a inflação americana de longo prazo, eu estou falando dos Estados Unidos, que é a grande economia do mundo, podemos falar da Europa, mas acho que os Estados Unidos é a grande economia do mundo depois de China e tal. A inflação americana ela gira em torno de 2% histórico. 1,5%, às vezes 2%, teve alguns picos de 8% e tal, mas em torno de 2%. Os economistas, eles dizem que o juro neutro tem que ser inflação mais 2%. Por isso é que o juro americano gira aí na faixa do 4%. 4,5%, aí cai um pouquinho, 3,5%, mas gira em torno disso, porque a inflação mais 2%. É que nós vivemos um período, pós-2008, de juro muito baixo, chegou a ser 1%. Negativo até em alguns lugares. Negativo, chegou a ser 1%. Que foi essa exuberância que teve aí de criação de riqueza, de ser mercados capitais explodiram de valor nesse período por conta disso, juro 1%. Isso não é o normal do mundo, se você pega séries de longo prazo. Se você transpõe isso para o Brasil, aí você vai ficar surpreso com o que eu vou falar. Se transpõe isso para o Brasil, o juro neutro tem que ser 2%, a inflação mais 2%. Qual é a inflação de longo prazo do Brasil? 4%? Deveria ser 3%, mas a gente não consegue. Aí você fala, o juro 5% no Brasil deveria ser? Acho que juro de 5% no Brasil, aí é achismo meu, tá? Estou falando sem tecnicidade nenhuma. Mas se você imaginar, vamos olhar a NTN, né? A NTN está em inflação mais 7%. Inflação mais 7%, ela não é insustentável. Então, o que deveria pagar esse juro? Se você tem um PIB, aí vamos olhar no PIB, se você tem um PIB que cresce, vamos supor 2,5%, você cresce 2,5%, você deveria, para a dívida pública não crescer, o juro real deveria ser tal, da NTN de longo prazo, deveria ser tal para fazer com que essa dívida não cresça. Então, deveria ser inflação mais 2,5%. Eu pago 2,5% de juro, o PIB cresce 2,5%, a dívida pública não cresce. Essa é uma maneira de ver. Então, o ideal seria uma NTN ali de longo prazo, vamos dar uma margem de segurança, entre 2,5% e 3,5%. Estamos falando em 7% hoje. Por que 7%? Porque, por questão de segurar a inflação, etc., e déficit público, aí já é outra história. Mas que também entra aí na nossa sopa, né, de considerações. Deveria ser isso. Por outro lado, se você olha que os economistas falam que tem que ser inflação mais 2%, 2,5%, juro neutro, a nossa inflação deveria ser, nós deveríamos estar falando de talvez um juro de 7%, 8%, que para o Brasil você fala instintivamente, eu e você fala assim, cara, é muito baixo, não rola, a inflação explode. Mas esse é o arcabouço histórico.